Vamos lá, onde você estava dia 24 de junho às 5h20 da tarde? Terça-feira retrasada. Eu não sei onde você estava às 5h20 da tarde, mas eu estava estendido no chão, próximo do Capão da Embuia, ali do tubo, do terminal do Capão da Embuia, que eu sofri um acidente. Por isso a minha mão está assim. Então, já para você não ficar assim, o sermão ouvindo e falando, cara, ele está falando alguma coisa, mas eu só consigo olhar na mão dele e dizer o que ele fez antes disso acontecer. Isso aconteceu comigo lá no dia 24. Descendo ali a ciclovia do Capão da Embuia, voltando do trabalho. Não foi nem indo, né? Como o Thiago falou, pô, podia ser pelo menos indo, né, mano? Falei, não, foi voltando, porque o CLT é complicado. E aí, voltando, na boa mesmo, que eu sou muito tranquilo. Foi naquela terça que fez um frio miserável, assim, miseravelmente um frio que foi de verdade, assim, tá frio de verdade, mas aquele dia estava muito de verdade. E aí eu descendo, né, voltando, que do hospital ali até em casa dá uns 15 minutos de bicicleta, então eu vou e volto de bicicleta todo dia. E aí voltando a ciclovia ali, assim, nós que andamos de bicicleta é muito grato, tá, aos governadores, prefeitos que passaram aqui, porque eles simplesmente, parece que não existe bicicleta na cidade, porque as ciclovias aqui são horrorosas. Então, se o prefeito ouvir esse ensino, ele já vai se ligar. É uma ciclovia e uma calçada e a rua. E aí tinha um senhor com um cachorro na ciclovia. E tá tudo bem, tá? Se você anda com seu cachorro na ciclovia, mas cuidado que tem uns Rodrigos que vão passar e vão cair de cara no chão. Aí eu falei assim, cara, para não passar perto do cachorro e tomar uma mordida, qualquer coisa assim, eu vou meio que beirando aqui a beiradinha da ciclovia. Deve ter 1 quilômetro aquela partezinha ali. E aí, porque depois eu fui lá para procurar a lente do meu óculos, que eu tinha quebrado, mas não achei. E eu percebi que no exato momento onde eu caí, tinha um desnível da ciclovia para a calçadinha. E é tipo um desnível desse tamanho em 1 quilômetro. Então, sabe aquela coisa do tipo, cara, você tem que cair na terça-feira do frio, 5h20 da tarde? Porque em 1 quilômetro eu fui cair bem no desnível desse tamanzinho. E aí, então, eu descendo, e aí eu vi que o senhor estava lá, e eu tentei beirar, e de repente, quando eu vi, o pneu da frente começou a descer e correr, assim, porque não era uma quebra, assim, era um negócio que foi... Eu sei que o prefeito fez para eu cair mesmo. E aí começou a escorregar o pneu da frente, escorregar, e aí a bicicleta ficou, e eu fui. E como eu não queria estragar a roupa que eu estava e nem a bicicleta... Eu não sei o que aconteceu, mas eu fui com a cara no chão. Eu bati o rosto no chão. Aqui agora já está menos pior. Mas estava roxo aqui. Até tirei uma foto, assim, aquela cultura louca que a gente tem da pessoa acidentada morrendo, faz assim, para registrar esse momento. E aí o homem do cachorro sumiu. Não sei se era um anjo, alguma coisa assim, mas nem foi lá para falar, mano, e aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei se era pra você estar com o cachorro aqui no caminho. Eu só sei que foi muito tenso, porque eu brinco tudo, mas eu acho que se depois eu pudesse ver o acidente, eu acho que foi um negócio muito tenso, porque meio que não deu tempo, eu caí com a cara, eu bati o dedo no chão, então eu quebrei o meu dedão, e eu tô com um hematoma que já está melhorando na coxa, assim, que acho que foi do guidão. Mas o pior de tudo, para mim, não é nem a perna, não é nem o dedo, não é nem nada do pescoço para baixo. Mas o pior para mim, que agora eu sou alguém que trabalha no hospital e está diariamente vendo vários e vários casos. Inclusive, naquela semana, uma pessoa tinha se acidentado de bicicleta e falecido lá no Cajuru. Foi a cara. Porque quando eu comprei essa bicicleta há 2 meses atrás, para economizar no VT, no Vale Transporte, o enfermeiro da UTI falou assim, cara, você não está de capacete? Eu falei, não. Ele falou, cara, compra o capacete. Porque o capacete ele é fundamental assim, para a gente. Parece bobagem, mas é fundamental. Ele falou, não, melhor do que você comprar, eu vou te dar. E ele me deu o capacete. E eu usava o capacete. E eu uso o capacete. Mas naquela terça, com o frio, eu falei assim, cara, eu não vou de capacete hoje. Eu vou de touca. Porque nada vai acontecer. E aconteceu. Exatamente no dia que eu fui sem o capacete, eu caí com a cara no chão. O capacete ia ajudar muito, porque ele tem umas curvinhas, umas coisas assim,
Mas naquele dia eu falei, cara, não, tá muito frio. Eu não vou de capacete. E assim, a gente acompanha a gente lá no hospital que teve o mesmo acidente, que teve morte encefálica. Porque bateu a cara no chão andando de bicicleta. Qual que foi a lição que eu aprendi? Rodrigo, nunca, nunca, nunca deixe o capacete em casa. Por mais frio que possa estar, nunca deixe o capacete em casa. A touca pode até te esquentar do frio, mas ela não pode garantir a sua cara ou a morte encefálica que um capacete pode garantir para você. Bom, por que eu estou dizendo isso para você? Porque para mim esse é um livro sobre bicicleta, jornadas perigosas, frio, capacete e canaleta de ônibus. Porque agora também eu entendi porque que o pessoal geralmente vai pela canaleta dos ônibus, dos bicicleteiros aí. Porque é maior, é mais liso, não tem gente andando de cachorro, não tem desnível, mas tem um ônibus cheio de motorista que parece que está desejoso para tirar a vida de alguém, mas tudo bem, essa parte a gente usa num outro momento. Mas eu entendi muito que esse é um livro que parece nos dizer assim, cara, vai ter uns momentos na tua jornada que você vai acordar num dia frio, preguiçoso, cansado. Mas continue usando o capacete, não coloque qualquer outra coisa para te esquentar, porque o problema não é o frio. O problema é você voltar vivo para casa. Então, esse é um livro que nos ensina a voltar vivo para casa, ou pelo menos entrar vivo na glória eterna. Porque, por exemplo, João, o 1 João, essa carta que a gente tem, é o mesmo João que escreve, por exemplo, o Evangelho. E é o mesmo João que escreve Apocalipse. Então, é fantástico você perceber, por exemplo, que quando João ele escreve o Evangelho de João, lá no finalzinho ele vai dizer que escreve o Evangelho para que você creia em Cristo e você experimente a vida que brota de Cristo. Então, é uma escrita para salvação. Eu escrevo para que você se salve. Você encontre essa salvação em Cristo. É legal, porque 1 João é uma carta que foi escrita para a tua santificação. É quase como se tivesse um raciocínio assim. O Evangelho é escrito para você ser salvo. A carta é escrita para você aprender como você vive sendo salvo. E Apocalipse é um livro que é escrito para você encher o seu coração de glória, enquanto você aguarda Cristo. Cara, eu achei muito legal isso, porque é como se fosse um raciocínio. Agora, o que eu fiquei me perguntando, será que essa carta foi escrita antes ou depois de Apocalipse? Mas isso é secundário, porque o que importa para a gente é que, de alguma maneira, essa é uma das últimas palavras de João. E o que eu acho curiosíssimo é que, se você conhece um pouquinho dessa carta, por algumas vezes ele vai se referir àqueles a quem estão tendo contato com essa carta, não como igreja do Senhor, meus irmãos, mas ele chama de filhinhos. Essa linguagem é muito boa. Porque não é a linguagem de um teólogo para súditos. Eu ouso até dizer, de uma maneira um pouco mais grosseira, que não é nem a linguagem de um líder para a sua igreja, mas é a ideia de um pai escrevendo para os seus filhos. Tamanho era o afeto de João por essas pessoas, que ele trata essas pessoas como meus filhinhos. Assim, é muito terna essa linguagem. E o que é curioso também, se você conhece um pouquinho, é que nesse texto, nessa carta, nesses escritos, você não tem referências do Antigo Testamento, pelo menos não explícito. Lá no finalzinho ele vai falar sobre guardar-se dos ídolos. Então, possivelmente, essa carta ela foi escrita para algumas pessoas, ou igreja, como a gente queira chamar, que eram gentios, que era aquele povo que não era judeu, mas que se converteu e começou a chegar. E o que é curioso dentro desse período da igreja é que, quando a gente olha para cá, a igreja meio que já estava estabelecida. Talvez já houve alguns períodos onde externamente a igreja foi atacada pelos de fora para dentro, só que nesse momento a igreja ela não está, de certa forma, pelo menos aqui, sendo atacada de fora para dentro. Porque não tem nenhuma linguagem falando assim, os perseguidos, como 1 Pedro tem. Mas aqui o que acontece é uma igreja que ela está sendo atacada de dentro para dentro.
O problema aqui não é externo. O problema aqui é que algumas pessoas começaram a aparecer ou surgir dentro da igreja uma mentalidade que o pessoal chama de pré-gnosticismo. Se você é do tipo de pessoa que adora essas palavras, parabéns, eu odeio. Mas é tipo uma coisa assim, é legal vocês estarem acreditando em Jesus, tá? Muito legal vocês terem todas essas doutrinas, mas assim, existe um conhecimento que vocês não estão tendo aqui na Calvary. E é um conhecimento meio extra, assim, não é para todo mundo. Ele é meio secreto. Então, assim, vocês precisam fazer algumas coisas, assim, ter algumas atitudes ou acreditar de alguma maneira que esse conhecimento, assim, meio místico, meio racional, ele vai vir para vocês. Isso até parece meio bobo, mas é muito curioso como a gente, às vezes, faz parecer bobo aquilo que para os escritores do Novo Testamento era algo imensurável. Você acreditar que existe algo místico meio não suficiente naquilo que a gente acredita hoje como Bíblia, mas trazer de fora para dentro, às vezes parece bobagem. Não, mas é só a visão deles. Não, mas para João não é uma visão. Se você perde a simplicidade, mas a pureza do evangelho, você perdeu tudo. Então assim, até se alguém vir para você, eu vou dar para você 3 chaves para você desbloquear a tua vida espiritual, é o que estava acontecendo aqui. Então esse era o primeiro problema, que a galera chamou de pré-gnosticismo, mas já eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas também tinha algo que continuava desse raciocínio, que era algo mais ou menos assim. O que importa é o espiritual. A matéria, isso que nós somos, isso aí é meio que carne de segunda, então não interessa tanto, não deve ser considerado. Então para eles faziam essa dicotomia, dizendo o que importa é o espiritual, e o físico, o material, isso aqui, porque eles acreditavam numa coisa assim, eu estou tentando não deixar tão difícil, não para você, mas para mim. Pense que Deus é como se estivesse dentro de uma bacia cheia de água. Deus é uma bacia cheia de água. E aí, de repente, essa bacia ela vai se enchendo, e isso daqui é o que importa. E aqui fora, o que vai sendo derramado, eles chamavam de emanação. E aí, é no que derramava que vinha a criação, por exemplo, de um mundo, de um Deus secundário, dos anjos, dos homens. Então, assim, o que importa é o que está dentro da bacia. Essa coisa do Deus, assim, e o que cai, assim, não é tão importante. E o problema é que isso meio que estava puxando esse pessoal para entender que a fé era basicamente uma coisa meio subjetiva, meio no campo das ideias, meio que aquela coisa assim, não, você acredita do seu jeito, eu acredito aqui guardado no meu coração, nesse Jesus do meu jeito, e aí eles começam a se fechar e é um movimento que traz uma experiência meio que no singular, do tipo, eu acredito num Deus que meio que só está preocupado com essa minha experiência com Ele. E aí o João vem para a gente, escreve uma carta dizendo, gente, pelo amor de Deus, a nossa fé, a nossa experiência cristã, ela não acaba em nós. Mas ela emana no Senhor, ela vai para o próximo e ela carrega a gente numa perspectiva diferente do que essas pessoas estão dizendo. Então é por isso, por exemplo, que João, ele propõe pelo menos 3 testes literais nessa carta. Ele vai dizer assim, vamos fazer o primeiro teste. O teste doutrinário. O que vocês acreditam? O que vocês acham a respeito dos anticristos, dos filhos do diabo, dos espíritos? Vocês acreditam em Jesus? Tipo, literalmente é uma carta com 3 testes. Geralmente tudo que a gente vai dizer aqui vai ser um desses testes. Então o primeiro é o teste doutrinário. Você crê em Cristo como deveria crer e como ele realmente é? Aí tem o teste moral. Que é basicamente assim, você está lutando com o seu pecado ou você já escancarou isso e está fazendo com que isso se torne a sua vida? Você é alguém obediente? Você está buscando viver isso que a gente acredita? É o teste moral que ele vai dizer mais para frente conforme a gente for andando. E também a gente pode dizer que tem meio que um teste social. Que não é o doutrinário do que você crê, que não é o moral de como você está lidando com aquilo internamente, mas o social é como você está se relacionando com aqueles que estão do lado de fora. Então isso aqui para mim é maravilhoso, porque vamos pensar assim, vamos pensar que a gente vai lá na feirinha do Largo da Ordem. Peraí, é no Largo da Ordem que tem a feirinha? Eu sempre confundo. E aí a gente vai
fazer um palanquezinho lá, e aí a gente vai dizer assim, ó, vamos fazer uma pesquisa de rua. Vamos saber aqui quantas pessoas são cristãs em Curitiba. E aí a gente leva isso daqui, e aí a gente coloca assim, vamos fazer um teste para saber quem é cristão. Possivelmente, se a gente fosse fazer isso, o que você colocaria de sugestão para a gente perguntar? O que faz você ser um cristão? Talvez a grande tendência natural nossa é dizer assim, no que você crê? E aí, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo. Tá, você conhece as confissões religiosas? Não conheço. Você sabe o que é doutrina? Sei, acredito. Talvez a gente tornaria toda essa experiência de algo meio no campo das ideias, como o que você acredita? E eu acho muito curioso, porque, na verdade, para João, ele sabe que o que a gente acredita é importante. Mas o João, ele trabalha numa perspectiva dizendo assim, não é sobre o que você acredita, mas é sobre como você está interagindo com aquilo que você acredita. Deixa eu deixar mais prático. João, se estivesse fazendo esse questionamento, ele ia perguntar não o que você acredita, mas ele ia perguntar assim, no seu trabalho, você é uma pessoa amável? Na tua família, você é uma pessoa assim que sabe perdoar? Você é uma pessoa que é fácil de conviver? O João, ele é prático. Ele traz essa fé prática. Então ele diz, você é uma pessoa que sabe se relacionar com Deus? Você está se relacionando com os teus irmãos, com as pessoas de fora? João sempre traz essa ideia. Por isso que é uma carta cheia de testes e é uma carta que, sinceramente, para mim, ela é um pouco complexa. Porque você conhece gente que às vezes vai mandar mensagem no WhatsApp para você e ela manda uma mensagem de 2 minutos e ela gasta os primeiros 30 segundos falando algo, e aí depois ela repete tudo que ela falou, e depois ela repete em 1 minuto tudo que ela falou de novo, e você fala assim, cara, nunca vi gente tão ruim para mandar áudio. João é assim. Não que João é ruim. Mas ele fala uma coisa, aí ele parece que vai para frente, daí ele volta para falar da mesma coisa, porque ele trabalha um lance que a gente chama de paralelismo. Ele quer enfatizar um negócio. Então são frases curtas, pensamentos curtos, e às vezes ele vai e aí ele volta. Mas o que João está fazendo aqui é escrevendo para que a igreja saiba quem ela é. Ou ensinando a igreja que mesmo em dias frios, nada deve tirar o capacete da sua cabeça. Você tem que estar preparado para os tombos, para aquilo que vai estar, os cachorros, as pessoas no meio do caminho, porque ali é a tua jornada e ela vai ser difícil, vai ser tensa, vai ser fria, vai ter desníveis, mas o corredor do ônibus é muito atrativo, mas não vá lá, continue firme aqui para saber que você tem que se embasar naquilo que interessa. E aí eu separei 4 coisas para a gente ver aqui, que são 4 coisas interessantes que João vai colocar e eu quero compartilhar com você. Então, deixa a tua Bíblia aberta ou o aplicativo do teu celular aberto, que a primeira coisa que eu quero que você veja é a respeito de um Deus que recria. Deus recria. Olha só o verso 1, ele começa dizendo assim, o que era desde o princípio. Veja que ele não começa com uma saudação, não há uma abertura como Paulo, irmão em Cristo, as igrejas. Não, o João ele é direto. Não tem abertura, não tem saudação, só tem Cristo. Ele já começa com Cristo. Isso que eu queria que você percebesse, porque João ele tem um estilo que a gente chama de cristocêntrico. Cristo sempre é o centro. Na verdade, Cristo sempre é o centro de qualquer coisa que João vai falar. Porque aqui ele começa com Cristo. No seu evangelho ele começa com Cristo. Em Apocalipse ele começa com Cristo. Porque João sabe que seja você esteja tratando a salvação, a santificação, a glorificação, cada um dos livros, o ponto de partida sempre tem que ser Cristo. Cristo é o ponto de partida de qualquer correção. Então comece com Cristo. Comece com Cristo, porque tudo que não comece com Cristo se tratando da igreja, não vai chegar no ponto que é importante de chegar. Só que mais do que isso, eu quero que você fique muito atento, porque tem muita coisa legal aqui. Porque quando você lê isso aqui, por exemplo, o que era desde o princípio, essa palavra princípio, ela traz alguma coisa para você? Aonde que a gente encontra essa ideia de princípio? Em Gênesis. No princípio, Deus criou o pá. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E aí existia o Espírito
o Espírito pairando sobre as águas do mundo não existente. E aí essa é uma narrativa de Gênesis. A tua Bíblia abre com criação. Quando João escreve o Evangelho, ele diz o que era desde o princípio, o verbo de Deus, e aí então João ele começa o Evangelho também trazendo algo relacionado a Gênesis. E agora aqui o João começa também dizendo o que era desde o princípio. E aí deixa eu colocar uma coisa que eu achei muito especial para você entender. Quando a gente diz que João ele começa com Cristo, não é que João simplesmente começa citando Cristo e a gente tem que começar citando Cristo. Quando você volta na sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, o texto vai dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam o abismo da morte, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí começa, e disse Deus, algo cria, e disse Deus, algo é criado, e disse Deus, e vai criando, vai criando, vai criando. Quando João escreve o seu Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 1, ele abre literalmente dizendo assim. Você pode abrir ou você pode acompanhar comigo. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio, está falando de Cristo. E agora, 1 João começa dizendo a respeito daquele que era, desde o princípio. Aonde que eu quero chegar? Em Gênesis, você tem Deus dizendo, você tem um Espírito Santo pairando ou sobrevoando a face das águas, e você tem um Deus dizendo, esse dizer é Cristo. Deus em Cristo está criando todas as coisas. Deus diz, o Espírito se move, e esse disse de Deus é o próprio Cristo criando. Então todas as coisas foram criadas por meio dele. Então isso está sendo criado. Cada ato criacional é Cristo fazendo. Quando João pegou isso, João falou, cara, é a respeito de Cristo. Então deixa eu escrever no Evangelho. E quando o Evangelho de João começa com essa ideia de Cristo do princípio, ele está dizendo que Cristo começou a refazer as coisas. Porque ele pega emprestado aquilo que foi criado do início para dizer, ó, foi criado o homem e a mulher, só que veio o pecado, rompeu esse relacionamento do homem e da mulher com Deus, com o próximo, com a criação. Então todo o teu Antigo Testamento, ele vive uma promessa de alguém que ia reverter essa maldição do Éden, que reconectassem o homem com Deus, com o homem e com a criação. E aí então quando João escreve o Evangelho, ele está colocando e dizendo, veja que coisa linda, é como se a gente estivesse sendo envolvido por uma recriação. Fomos criados, mas criados em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Mas o que significa a salvação? Na perspectiva de João fomos recriados para uma nova maneira de viver, para a proclamação de um novo mundo pela qual nós aguardamos constantemente e oramos dizendo, venha esse novo reino. Então, quando 1 João começa dizendo o que era desde o princípio, ele está dizendo assim, como que eu posso encorajar a igreja a buscar ser mais fiel? Não é dizendo o que vocês têm que fazer, é começando com Cristo dizendo, vocês estão envolvidos por uma obra que é imutável e soberana, então só vão. Porque uma coisa é eu chegar aqui e dizer, poxa, eu queria tanto que vocês fossem melhores. Qual que é a base para isso? A tua vontade e a minha vontade. Mas quando João escreve, ele diz, eu quero que vocês sejam fantásticos na maneira de viver. E qual que é a base? Deus está fazendo nova todas as coisas. Deus recriou você. Deus está recriando você. Tanto que, capítulo 2, verso 29, 3, 9, 4, 7, 5, 1, 5, 4, 5, 18, o João ele vai dizer, aquele que é nascido de Deus. Então, de uma maneira simples, você nasceu duas vezes se você está aqui e você já aceitou Cristo como seu Salvador. Você nasceu quando você nasceu e você nasceu quando Cristo nasceu em você. Essa é a base. É por isso que quando ele vai falar assim, você nasceu de novo para você viver
ou lutar pela justiça. Você nasceu de novo para lutar contra o pecado. Você nasceu de novo para você aprender a amar. Você nasceu de novo para crer em Jesus. Você nasceu de novo para transcender o mundo. Você nasceu de novo e agora está guardado do maligno. São todos os argumentos que a gente vai ver ao longo desse percurso. Então, nascer de novo, o João está dizendo, essa é a base para a gente começar essa conversa. Porque a nossa fé, aquilo que cremos, ela não é sobre moldar comportamentos, mas é sobre alcançar corações. Eu tenho muita vergonha que tem um livro do Ted Tripp, chamado Pastoreando o Coração da Criança, e eu sempre disse que ia ler esse livro quando eu tivesse um filho e uma filha. Cara, eu nunca li, eu tenho tanta vergonha de dizer isso. E ele trabalha exatamente essa perspectiva, porque depois que eu descobri qual que é a perspectiva, eu falei, eu não preciso ler. Mas assim, leia, tá? Embora eu não li. E ele trabalha exatamente isso. É porque eu leio 3 linhas, eu entendi, aí eu canso, eu fico entediado do livro. Esse é meu pecado. Mas o Ted Tripp, ele diz assim que o nosso problema é que às vezes a gente quer moldar comportamento de uma criança. E você não consegue moldar comportamento. Você tem que chegar no coração. E aqui João ele está chegando no nosso coração e dizendo, gente, pelo amor de Deus, não é só sobre amar a Deus, amar o próximo, lutar contra o pecado. Não é sobre isso, é sobre você se sentir envolvido por um novo nascimento, algo tão grande que faz com que isso se torne algo real para você. Por isso que essa é a primeira coisa. Só se faz um cristão saudável e genuíno começando com Cristo. Se você está aqui, pode ser a tua primeira vez, pode ser que já tenha anos aqui. Se você está aqui e faz parte disso tudo aqui ou em outro lugar, porque achou uma vibe legal ou qualquer coisa assim, qualquer coisa que não seja Cristo, não é saudável. Não é saudável. E é por isso que João então começa disciplinando com a graça, corrigindo para um evangelho da recriação. Dizendo, vocês nasceram de novo. Creiam nisso, porque essa vai ser a única base que vai criar discípulos, pessoas mais parecidas com Jesus. Então essa é a primeira coisa, só a primeira coisa. O Deus que recria. A segunda coisa é, veja só o texto dizendo assim, ainda no verso 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Não é só o Deus que recria, não é só o Deus que começa de novo com a gente, com a nossa vida, que é um projeto assim, Deus falou, poxa, eu sei que o homem vai pecar, então assim, mas vamos fazer um plano assim de um dia trazer salvação. Muito bem, muito bom, muito obrigado. Mas ele diz assim, é preciso ter um momento da história onde o Senhor intervenha e desça no nosso nível. E aqui é maravilhoso, deixa eu ler de novo, porque talvez você não percebeu. O que vimos, o que ouvimos, o que ouvimos, que não dá para ver com o olho, ouvir com o olho. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Veja que o João ele começa então, Deus tinha um plano de recriar. E aí existe uma promessa que percorre todo o Antigo Testamento e cai em Cristo. Cristo é o Deus que intervém. E aí então João está construindo o Evangelho. E essa linguagem que João usa aqui, ela é fantástica. Porque veja só, esses verbos que são usados aqui, por exemplo, ouvir e ver, não é uma coisa do tipo, eu fui lá no culto e eu ouvi e eu vi. O ouvir e o ver de João é longo. Ele ouve e ele vê, mas é quase como um curioso. Ele está estudando aquilo ali, ele está vendo assim, cara, é maravilhoso. É alguém que esteve com Jesus e que está escrevendo para a gente. Então ele diz, quando eu estava com Jesus, eu olhava assim, eu quero absorver cada partícula dessa experiência. Eu não quero perder nada. Então ele diz, nós ouvimos, nós vimos, nós estudamos Jesus. Mas não nos livros, pessoalmente. Só que depois de ter ouvido e visto, ele diz assim, nós contemplamos e as nossas mãos apalparam.
isso aqui é muito bom. Porque o ouvir e o ver é forte. O contemplar e o tocar é simples. Deixa eu tentar colocar isso de uma maneira fácil para a gente entender. O contato direto que eles tiveram com Jesus foi tão forte que acabou criando um eco na vida deles. Eles não estavam mais com Jesus. Aqui Jesus já tinha morrido, obviamente, subido aos céus. Mas a experiência de andar com Jesus, ou o impacto de estar com Jesus, foi tamanho que aquilo continuou ecoando no coração dele. E aí a vida que ele vivia agora, de tocar, de sentir, era simples. Eu acho que isso aqui é muito necessário para a gente pensar, porque o João está criando um contraste, porque o pessoal esquisito que estava vivendo aqui nesse período, eles sempre batiam na tecla dessa coisa meio subjetiva da fé. E João está dizendo, não. A gente usou os sentidos com Jesus. A gente viu, para eles, para essa galera estranha, Jesus ele era meio que uma coisa meio espírito, uma energia, algo que não era verdadeiramente carne, porque carne é secundário. Então, quando o João ele vai dar um testemunho, ou ele vai tratar isso com a igreja, para mim é fascinante. Porque ele não diz assim, não, vocês estão acreditando em Jesus errado. Porque quando eu estudei no seminário, quando eu li o livro de teologia, não, o João ele diz o quê? A minha experiência pessoal, eu estive com esse Jesus. Então não me venham dizer que esse Jesus não era físico, não era real, não comia, não chorou. Eu estive com ele. E isso é muito real no nosso meio. Você já ouviu alguma coisa tipo, não interessa tanto quem Jesus é, interessa o que Jesus disse. Não interessa tanto se Jesus é o Senhor e Salvador. Não interessa tanto se ele foi carne, se fez carne, habitou em nós. O que interessa é saber o que ele deixou pra gente. Ele deixou uma mensagem de amor. Todo mundo diz isso, né? Quase todo mundo. Será que tem um problema em a gente acreditar num Jesus meio genérico? Eu acho que tem dois. Primeiro, aquele que nos representa na cruz, ele tem que ser verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso, eu espero muito que sim. Mas o nosso pecado, ele é feito por alguém que é humano, mas ele tem um peso eterno. Então, quando Deus ele olha para a gente, Deus diz, eu preciso te salvar. Mas se você morrer numa cruz, não vai adiantar nada, porque você é só pó. E esse peso do teu pecado, ele é eterno. Então, quando Cristo vem, Cristo ele é 100% homem, 100% Deus. Porque ele nos representa e ele representa a Deus. Então, quando ele morre numa cruz, a verdade é, ele morre nessa cruz, em nosso lugar, carregando o peso eterno a Deus. Isso aqui é isso. Então tem que ser, Cristo ele tem que ser homem real. Porque eles diziam, talvez o Espírito veio quando ele foi batizado e na cruz aí foi embora. Eles tinham uma ideia muito estranha. Só que a segunda consequência negativa de você pensar que Jesus foi só uma força, uma energia, uma coisa, e que a matéria é ruim, é que a gente começa a pensar que talvez a nossa fé ela só se preocupe com o nosso espírito. E aí a gente começa a viver a nossa vida de qualquer jeito. E aí eu acho que esse é um problema maior nosso. A nossa tendência natural é isso. O grande problema é que a gente acaba criando um falso Cristo que se torna um ídolo, que se torna uma ilusão. É por isso que às vezes na vida da igreja você tem tanta gente que não encontra paz, identidade e salvação. Porque acredita num Cristo, mas não é o verdadeiro Cristo apresentado nas Escrituras. É o Cristo apresentado por aqueles que estavam tentando deturpar a mente daquela igreja que estava vivendo aqui no período das Escrituras. Mas ele continua, e isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida, ou seja, o João está dizendo, isso nós proclamamos, nós dissemos isso, compartilhamos com vocês isso. E é fascinante, porque mesmo depois de uns 60 anos,
essa mensagem ainda está viva no coração de João. Ele ainda olha e diz, eu estou escrevendo para vocês. Eu escrevo para vocês. E essa expressão, palavra da vida, isso aqui é maravilhoso, mas a gente não tem tempo para trazer. Porque isso daqui é uma palavra que é usada dentro da filosofia grega da época. Do logos, ou do verbo. E isso era um princípio racional de estrutura que dá ordem para o universo. E João está pegando essa linguagem da cultura, da filosofia da época e dizendo, ó, esse daqui sim é o que vocês tanto aguardavam. E isso que nós estamos proclamando para vocês. Então é fantástico perceber que esse João é alguém que não apenas diz que Deus recria todas as coisas e nos trabalha nessa perspectiva para a gente começar criando esse chão para a gente trilhar, mas ele diz, veja como Cristo entra na história, intervindo na história e nós somos testemunhas disso. Só que não apenas Cristo recria, não apenas o próprio Deus intervém, mas veja esse Deus que nos encontra. Olha só o verso 2. E a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Consegue ver que João parece estar falando sempre a mesma coisa? É isso que eu tenho um pouco de agonia desse livro. Que ele acabou de falar, ó, a gente viu, agora ele diz, ó, a gente viu de novo, tá? Mas para João ele está dizendo, ter estado com Jesus foi a coisa mais impressionante que aconteceu na minha vida. Você não faz ideia do que eu vivi, ter andado, ter estado com Jesus. E por isso que a vida se manifestou, nós a vimos, e por isso nós testemunhamos e proclamamos. Ou seja, a vida se manifestou. A vida foi transmitida para dentro de nós, em Cristo. E agora nós transmitimos essa vida para vocês. Cara, eu acho isso muito bom. Porque o que seria transmitir vida? Ou testemunhar e proclamar? A gente sempre fala, vamos falar de Jesus, vamos testemunhar. O que é isso? Eu adoro essa expressão. Transmissão de vida. Testemunhar simplesmente é você... Testemunhar é transmitir vida. Você recebeu vida e agora você transmite. E isso é um pouco curioso e dramático, porque o John Stott ele tem uma frase que ele diz assim, ó. Esse versículo é uma repreensão a grande parte do evangelismo moderno e da vida da igreja. Não podemos nos contentar com um evangelismo que não leva à atração de convertidos para a igreja, nem com uma vida da igreja cujo princípio de coesão é uma camaradagem social superficial, em vez de uma comunhão espiritual com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que o João está dizendo? O que John Stott está dizendo? Cara, quando a gente pensa no papel que a gente tem, da responsabilidade de sermos transmissores de vida, essa transmissão, ela não pode não ser essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Rodrigo, mas isso aí é um baita problema. Então você quer dizer assim que a gente não pode fazer nada que mostre ou que traga a gente para a nossa igreja, ou trazer para a igreja é secundário. O que interessa é as pessoas se encontrarem com Cristo através da nossa vida. Mas então como é que a gente faz isso? E aqui eu vou abrir uma opinião minha. Geralmente as ações que a gente faz quando a gente abre a nossa igreja, ou pelo menos eu tenho isso no meu coração, a gente faz para mostrar que nós somos uma comunidade saudável, mas o evento em si não é o evangelismo. O evento em si ele não é uma proclamação. A proclamação ela acontece quando as pessoas começam a conhecer a gente pelo nome e começam a perceber o quão interessantes e transmissores de vida nós podemos ser. Porque o que João aqui está dizendo é exatamente isso. Nós só tocamos a nossa vida e as pessoas começaram a receber vida através da nossa vida. E esse evangelismo moderno que a gente às vezes faz ou que a gente vê, as pessoas estão mais interessadas em mostrar uma experiência do que Cristo pode dar do que o que Cristo é. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu cresci na igreja, mas teve um momento que eu comecei a ler uns livros de teologia. E aí eu falei, cara, eu estou achando que tudo que eu acreditei até aqui está errado. Tipo, literalmente foi isso. E aí eu conversando com um amigo meu, falei, cara, a gente tem que começar, sei lá, a falar de Jesus para as pessoas aí na nossa cidade, lá em Pedrinhas.
Meus pais estão aí, depois eu vou falar o nome de quem foi que aconteceu isso. Porque vai que ele vê no YouTube aqui, né? A gente nunca sabe, né, mano? E aí a gente falou, cara, vamos dar uma volta na praça e vamos tentar fazer um movimento, então. Sem saber nada, assim, eu era pré-adolescente. E aí eu lembro que a gente foi num jovem da cidade, e aí eu sempre muito tímido, cara, muito, muito devagar. Esse meu amigo chegou assim e falou, cara, você já ouviu falar de Jesus? Tipo, literalmente foi assim. Ele, não, já ouvi falar alguma coisa, mas eu não sei nada. Cara, deixa eu dizer pra você, assim, hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tô terminando a faculdade, Jesus é bom demais, cara. Você não pensa em fazer uma faculdade? Eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu acho que não era bem isso que eu tava pensando. Eu tava pensando num negócio um pouquinho mais assim, não um negócio meio teologia da prosperidade, né? Cara, você não tá achando que essa vida tá muito miserável? Você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, tô aqui, mano. Aí eu falei, cara, tá um pouco estranho, mas tá tudo bem, vamos. Mas a gente às vezes faz um lance meio assim. Cara, e é muito bom você compartilhar Jesus através das suas experiências, mas eu acho que o melhor evangelismo é aquele evangelismo que diz assim, você conhece os 10 mandamentos? Eu conheço. Você acha que segue os 10 mandamentos? Cara, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Falei, então deixa eu perguntar uma coisa para você. O mandamento diz que se você olhou para uma mulher com má intenção, você já pecou e adulterou com ela, você já se deitou com ela. Você já fez isso? Cara, o mandamento diz assim, por exemplo, que se você ama qualquer coisa mais do que a Deus, você já quebrou esse primeiro mandamento. Você ama qualquer... Não, eu não amo. Ah, é? Então, assim, o quanto das coisas de Deus estão inclusas na tua semana? Não. Você já matou ali. A pessoa se percebe culpada de quebrar os mandamentos. E aí você diz, mas então olha só que coisa fascinante. Você quebra os mandamentos e não só isso, você não consegue cumpri-los. Mas veja só como Cristo, ele morreu te substituindo numa cruz para que você morresse e nascesse de novo. Para mim esse é o melhor evangelismo, embora eu estou sendo muito simplista aqui, mas ele é muito assertivo. Porque apresenta um Deus que vem na nossa direção procurando relacionar-se. E assim, a faculdade, o carro, a casa que o meu amigo colocou, isso é bobagem, embora não é, mas é bobagem se tratando das coisas dessa vida. Porque você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é muito curioso como João ele diz, olha, a vida se manifestou no nosso meio. E não apenas se manifestou nos encontrando, mas também a vida, ela se manifesta através de nós. E aí olha só essa parte final. Porque a partir do momento em que Deus nos recria, que Deus intervém, que Deus nos encontra, nós entramos nesse relacionamento com Ele e agora nós somos essa roupa que Deus usa. Esses corpos que vão vivendo e Deus vai habitando em nós. Ao passo que Paulo diz assim, ó, eu olho para a minha vida e eu percebo que já nem sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É quase como se o meu corpo estivesse sendo usado por Deus. E essa é a essência. E aí olha só o que ele diz no verso 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Está vendo como ele repete tudo? E ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele falou sobre tudo isso para dizer, ou para chegar em 3 coisas, que ele coloca assim, a partir do momento então que você entende, o Senhor planeja, o Senhor intervém, o Senhor nos encontra, a primeira coisa que você tem é comunhão conosco. É o que ele diz. Vocês também, nós proclamamos para que vocês tivessem essa comunhão conosco. E essa comunhão conosco é a comunhão com a igreja. É a comunhão com o povo do Senhor. E essa palavrinha comunhão é aquela palavrinha famosa que é sobre partilhar algo em comum. Cara, eu acho isso muito legal, porque quando eu estou no hospital, às vezes a gente entra num quarto sem saber a crença, e isso nem interessa, na verdade, para mim, que você entra num quarto, num leito, né, de hospital para encontrar alguém.
E aí quando você chega ali, e aí numa conversa, às vezes de bobagem, de qualquer coisa, e no final ou na metade você percebe e fala assim, cara, você é crente, você é cristão, você é evangélico, protestante, como você quiser chamar, e a pessoa diz, cara, é muito interessante. Porque parece que você já conhece aquela pessoa há 200 anos. Porque você tem tudo em comum, você fala, cara, olha só que interessante que você está passando, o que isso está te ensinando, a tua igreja está te visitando, coisas assim. É muito legal. Porque você tem coisas em comum, embora você não sabe nem o sobrenome daquela pessoa. E o João está dizendo, quando a gente vive essa experiência dessa obra, desse intervir do Senhor, dessa manifestação do Senhor, você passa a ter essa comunhão, o desejo dessa comunhão. Porque assim, uma coisa às vezes é a gente estar cansadinho, outra coisa é você não ter o desejo de estar nesse lugar. O desejo de falar, cara, às vezes você, sei lá, você pode vir até de um jeito meio ingrato. Mas estar aqui, encontrar com o pessoal, aprender mais, sempre é fascinante. E então ele diz, para ter comunhão conosco, mas não só isso, também para ter uma comunhão divina. E isso é fascinante, porque ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A gente se encontra aqui para ter um outro encontro. Não é só o encontro daqui, não é só... Assim é horizontal, né? Não é só um encontro horizontal. É um encontro horizontal que vai para o vertical. Porque se fosse só um encontro horizontal, então você pode ser do clube dos ciclistas, que eu vou entrar agora. Não, estou brincando, não vou não. Não, não. Geralmente eles só andam no corredor do ônibus e eu sou contra isso. Porque se não fosse um clube que você pode ser, mas é esses dois lados da coisa. E isso é fascinante, porque as pessoas aqui não acreditavam que você poderia ter um relacionamento com Deus. E João diz, não, esse nosso relacionamento é um relacionamento que reflete essa relação com Deus. Então deixa eu dizer uma coisa com muito medo. Uma comunhão verdadeira e saudável, ela só acontece quando Cristo está presente na parada. Essa comunhão verdadeira e saudável desses relacionamentos que a gente tem, por mais que a gente às vezes possa ter um monte de amigo, ou ver gente que não é da igreja, não é nada, e odeia tudo de Deus e tal, ou pelo menos é indiferente, e se relaciona bem, é curioso, é legal, mas é um milagre. Porque o relacionamento saudável, essa coisa bela que a gente experimenta de aprender a perdoar, de aprender às vezes, a passar por cima de coisa no bom sentido, de cara, virou o olhar, falou alguma coisa, está tudo bem, vamos continuar. Só acontece quando Cristo está envolvido nesse relacionamento. Só que mais do que isso também, eu queria mostrar para vocês que às vezes a gente se sente muito distante de João, ou da experiência de João. E é muito curioso perceber que o João está escrevendo para pessoas que não estiveram com Jesus. E ele está dizendo assim também, olha, nós testemunhamos isso para vocês. E eu acho importante frisar que um testemunho é o suficiente para a nossa fé. Porque assim, eu não sei se foi um pouco diferente da minha experiência ou do comum, mas você não viu Cristo com os seus olhos. Mas o testemunho que você está ouvindo é o suficiente para que você tenha paz, segurança, alegria e um bom testemunho de quem Cristo é. Porque a gente às vezes pensa que todo mundo aqui estava se encontrando com Jesus, ou se encontrou com Jesus. Mas pelo que a gente viu, Paulo foi um dos últimos em vida. João depois viu Jesus lá numa visão, mas literalmente foi Paulo, até onde eu me lembro. E é curioso, porque essas pessoas aqui também não tinham visto Jesus com os olhos, mas tinham visto Jesus com a fé. Por isso que hoje aqui a gente também se encontra com essa mesma realidade, dos mesmos ouvintes da carta de João. Não nos encontramos com um Cristo físico, mas nos encontramos com um Cristo pela nossa fé. Mas hoje nós nos encontramos ainda com um coração. Mas eu tenho certeza que logo, logo, não por um acidente de bicicleta, os nossos olhos também vão encontrar com Ele. Que nós encontraremos com Ele fisicamente, numa glória eterna. Então, uma comunhão entre nós, uma comunhão com Deus, mas em último ele coloca aqui também alegria. Parece que não tem nada a ver com o raciocínio, né? Eu fico dramático aqui quando eu leio essa carta, porque eu fico assim, não faz sentido. Mas olha só que interessante. Ele diz,
eu testemunhei e eu ensinei vocês, para que vocês então tenham um relacionamento com Deus, um relacionamento entre vocês, mas uma alegria. E o Martin Lloyd-Jones, que é um bom escritor, ele diz assim, num livro chamado A Vida em Cristo: alegria é algo muito intenso e profundo, algo que afeta toda a personalidade e tudo ao seu redor. Em outras palavras, há apenas uma coisa que pode dar verdadeira alegria, e ela é a contemplação do Senhor Jesus Cristo. Ele satisfaz a minha mente, Ele satisfaz as minhas emoções, Ele satisfaz o meu desejo de cada dia. Ele e sua grande salvação inclui toda a personalidade e nada menos. E nele eu sou completo, sou alegre. Em outras palavras, é a resposta da reação da alma, um conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que Lloyd-Jones está dizendo aqui? A nossa alegria, ela só é completa quando ela é encontrada em quem Cristo é. Na sublimidade do que Cristo fez, na sublimidade do que Cristo nos envolve, na graça que Cristo faz através de nós nesse momento. E mais do que isso, é perceber que João não colocou alegria aqui porque ele não sabia o que escrever. João colocou aqui para dizer assim, Jesus está preocupado com a sua alegria. E a alegria não é a felicidade, não é aquela coisa momentânea, mas é uma satisfação da alma. E o que então Jesus inspira João a escrever aqui, João aprendeu com Jesus, é que por mais que a gente sofra tensões eclesiásticas na igreja, pessoais, a gente pode e deve ter alegria. A gente deve ter essa satisfação. Porque o sofrimento de Cristo foi o suficiente para que nós encontrássemos com essa alegria. Então, quando eu olho para esses 4 versos, quando eu olho para essa série, eu penso que o Evangelho, a boa notícia de Deus, não é um mero conceito que a gente tem que aprender, mas é um relacionamento com Deus, com o outro e comigo mesmo que precisa ser experimentado. Não dá para a gente subjetivar a fé. Como que a gente faz alguém ser cristão reconhecido? A gente estuda no mesmo lugar que gente que não é cristão, a gente trabalha no mesmo lugar, a gente vive, a gente está em todos os lugares, vestindo as mesmas coisas, consumindo as mesmas coisas, comendo nos mesmos lugares de gente que não é cristão. O que faz a grande diferença entre nós e eles? É a maneira como a gente vai viver. É a maneira como a gente vai perdoar. É a maneira como a gente vai se relacionar com tudo que está ao nosso redor. Mas isso só vai acontecer de uma maneira saudável se a gente começar com Cristo recriador. Cantamos sobre isso. E aí eu quero dizer para você o seguinte. Nessa noite, nesse tempo, uma mensagem para o seu coração que eu posso olhar para 1 João 1-4 e dizer é que Deus está trazendo algo eterno para você nesse momento. E Ele está te convidando a recomeçar. Ele já interveio, Ele já te encontra. E a gente hoje não precisa nem apenas só ter uma fé em algo assim, mas a gente olha para o texto bíblico e esse é o livro que o Senhor nos deu hoje para que a gente possa se encontrar com Ele. Mas você precisa crer nesse livro. Crer que o Senhor faz uso desse livro para nos encontrar aonde quer que a gente esteja. Então, se você talvez está aqui nessa noite meio capengando, com um Cristo meio genérico, um Cristo meio fake, vamos começar do início. Vamos começar do início da coisa. O que te envolve é muito maior do que o que você faz, o que você fez. Se um dia você falou, eu aceito Jesus no coração, isso é muito bom, mas isso é muito maior o que Cristo fez por você. Então é um convite para você vir a Ele de uma maneira mais pura e mais simples. Mas eu também quero dizer uma coisa para vocês que talvez estão um pouco mais encorajados em viver uma vida com propósito.
Por mais fraca que pareça esse texto, de você crer em Jesus, crer no testemunho, viver por Ele, amar uns aos outros, abandonar o que envenena a sua alma, é essas coisas simples que pode abalar o mundo e a nossa cidade. Então, por mais que haja muitos artefatos e modismos, e se a gente fizer isso vai bombar, é muito legal e muito bom. Mas o que vai transformar a gente de dentro para fora, em encontros com o Senhor, é essa vida simples que João vai nos convidar a fazer. Porque às vezes vai estar frio demais. E aí você vai talvez ter a tentação de não usar o capacete para sair lá fora, mas usar um gorro. Mas eu quero dizer para você que só vá no que já é certo. Só caminhe naquilo que já foi testado. E João escreve essa carta para dizer, às vezes o caminho é ruim, às vezes vai ter os desníveis, mas com o capacete certo você vai chegar lá onde você tem que chegar. E o capacete certo é saber dessa obra que Cristo nos envolve. O capacete certo é saber que, embora às vezes achem um cachorro, gente ali na onde você está, continue pedalando, continue indo para frente. E mantenha isso na tua mente e no teu coração. Porque se você tirar ou deixar Cristo em casa, nessa jornada, e colocar qualquer outra coisa, quando você cair vai dar ruim. E eu vou dizer para você, você vai cair. Mas quando você cai com Cristo, o tombo tem menos efeito sobre você.